Salve miniclês, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Moonpod. E eu tenho novidades para o futuro deste podcast. Então uma das novidades, são duas. Uma eu já vou falar agora e a outra eu vou falar mais pro final do episódio. Então vou atiçar a curiosidade de vocês, mas pro final do episódio eu conto, tá? A segunda novidade. E a primeira é para quem escuta o podcast numa plataforma de áudio, tem uma novidade que vai ter conteúdo exclusivo para quem apenas escuta o conteúdo em áudio. Então, logo mais, já está sendo produzido um conteúdo exclusivaço para quem escuta o conteúdo. Então, não se preocupe, vocês que gostam de assistir o vídeo, vai continuar tendo os episódios normais aqui no YouTube, mas vai ter um conteúdo também exclusivo que já está em produção para quem escuta o conteúdo, Então, basicamente, já estou produzindo ali 5 episódios sobre filmes, sim, ganhadores de Oscar. Então, não quero dar muito spoilers, então se você escuta o conteúdo ou ainda não escuta, me acompanha lá no Spotify também, que sai conteúdo do Moonpod por lá, tanto os episódios normais, de eu falando das séries, das produções, e agora vai ter o conteúdo exclusivo também só para quem acompanha a parte de áudio. Então fica ligado que em breve terá esses episódios por lá, então aguardem. E a próxima notícia virá ao final do episódio, então escutem ou assistam até o final, que vocês vão descobrir qual que é essa próxima novidade, beleza? Mas simbora, vamos falar então ali das produções que eu acompanhei nesse último mês e espero que vocês gostem. E não esqueçam também de comentar aí embaixo o que vocês acharam das produções e tudo mais. Então a primeira produção é da Netflix. E eu já vou falando, gente, que eu vou falar de produções coreanas nesse vídeo. E vão ser muitos personagens, muitos atores, nomes coreanos. Então eu já peço desculpa se eu falar algum nome errado, se eu confundir algum personagem, porque enfim, é muita gente, mas vamos tentar, tudo bem? Então a primeira série é Round 6, que veio com a sua terceira temporada e conclusão da série. Só lembrando que eu já tenho vídeos da série aqui também no canal, então não esqueçam de dar uma olhada lá, que eu vou fazer um breve resumo aqui, basicamente, do que rolou nessa temporada. Então seria interessante vocês assistirem os vídeos que eu já tenho da primeira e da segunda temporada, tá? Aqui no canal, pra depois acompanhar, porque eu vou fazer um breve resumão aqui, uma análise bem rápida de cada personagem, o que eu achei, tá bom? Então só pra lembrar vocês que eu já tenho outros vídeos por aqui da série. Então, só pra gente começar, basicamente, o que rolou na segunda temporada. Então, a segunda temporada de Round 6 vem trazer o personagem do jogador 456, que ganhou na primeira temporada um dos jogos que rolou, do Squid Game, que são esses jogos da morte, basicamente. Então, a segunda temporada vem trazer ele voltando pros jogos e o que rolou com esse personagem lá. Então, resumidamente, seria isso, tá? Mas igual eu falei, acompanhe os outros vídeos que lá tá mais detalhado. Então, a segunda temporada vem trazer um novo jogo. E esse personagem meio que querendo, como eu posso dizer, acabar com esse tipo de entretenimento sangrento, vamos dizer assim, que seriam esses jogos mortais aí, Então eu vou falar agora basicamente sobre cada personagem, assim, dos principais. Eu vou dar um contexto geral do que aconteceu com esse personagem na história e o que eu achei, o que poderiam ter melhorado, enfim. Então o primeiro personagem é o Hyun-Joo, que é o jogador 120, e ela, basicamente, é um soldado, E eu gostei bastante desse personagem, tanto na segunda temporada quanto na terceira, agora que concluiu. Porém, eu acho que a forma como esse personagem morreu não me agradou muito, porque, pra quem não sabe, ela é aquele soldado lá, ela é uma dos personagens principais ali, um dos jogadores principais, e ela morreu basicamente esfaqueada no jogo lá do esconde-esconde. E eu achei bem tosco. Eu acho que poderiam ter
trabalhado melhor esse personagem na terceira temporada. Poderiam ter trazido ela até um dos últimos jogos ali, eu acho que ficaria mais interessante. Porque basicamente esse personagem, ela é uma soldada ex-militar, então ela tinha todo um físico, um preparatório, assim, a gente acompanhou isso na segunda temporada. E aqui parece que foi muito simples o jeito que ela morreu. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado ela por mais tempo nos episódios. O que vocês acharam? O próximo personagem é o Dai-Hu, jogador 388, que é aquele arregão, o famoso arregão, que na segunda temporada ficou de levar as armas lá quando teve a rebelião, e ele não levou. E dizem por aí, né, que ele foi um dos grandes culpados deles não terem ganhado a treta lá na segunda temporada. Se vocês estão lembrados, na rebelião que teve ali pra acabar com os jogos. Então, nessa temporada, basicamente o jogador 456, né, lá que é o Jinro, tava bem puto com ele, né, porque basicamente os colegas deles morreram, né, foram, enfim, lá pra deixar de, como é que se diz, não amostra, tipo, de exemplo, né, ali pros outros jogadores, pra o que acontece, né, com quem se rebela contra os jogos. E sei lá, gente, eu acho que nessa temporada foi legal eles terem trazido essa treta dele ali, dos dois. E enfim, né, esse personagem aí, arregão, né. Vamos falar do próximo, que tem muita gente. O próximo é o jogador Nam-gyu, que é o jogador 124, tá? Que é aquele que ele é um drogado, né? Que ele tinha se aliado lá na segunda temporada com aquele outro jogador. E basicamente, nessa temporada ele tá usando as drogas lá, né? Que sobrou do amigo dele. E ele meio que se junta com um outro jogador, que é o Minji, que é o personagem 333, jogador 333. Ele se junta com o Minji, que é o jogador 333, que ele é o pai do bebê, né, que ganhou o jogo. Se vocês assistiram a temporada, sabem que teve um bebê que ganhou o jogo. Então ele meio que se junta com esse outro jogador, né, o Minji e o Dai-Hu. Então eles se juntam, né? Perdão, gente, estou confundindo. O Naegyun é o Naengyu, que se junta com o Myung-ji. Isso, que é o jogador 124, que se junta com o jogador 333, né? E daí eles ficam ali alguns episódios, né? Jogando meio que juntos ali, matando pessoas, tá? E é isso. Enfim, um é o drogado lá, né? Que usa as drogas do carinha, e o outro é o pai do bebê. Tá, basicamente é isso. Ah, tá, só lembrando então que esse Naongyu, que é o jogador 124, ele morreu naquele jogo que pula as cordas, tá? Pelo que eu lembro. E o jogador 333, que é o pai do bebê, ele morre no último jogo lá, que é o jogo da Lua, tá? Enfim, vamos pra mais personagens. Então a gente tem o Yoon-sik, que é o jogador 007, que é o filho daquela velhinha, que ele é bem covarde, vamos dizer assim, e ele foi morto pela mãe dele. Eu achei interessante a relação da mãe e filho, né, nessa segunda temporada. E basicamente a mãe dele, né, que é a Yoon-ja, que é a jogadora 149, ela é a vovozinha, né? A vovozinha, né, que mata ali o filho dela e depois ela morre, basicamente, porque ela não aguentou, né, o trauma de ter matado o próprio filho, e ela morre. Enfim. E bem triste, na verdade, essa morte dela. Eu achei legal, assim, a quantia de tempo que eles ficaram no jogo. Diferente ali da Yoon-ju, né? Que eu acho que poderia ter ficado por mais tempo ali nos episódios. Eu acho que ficou a quantia de tempo interessante ali deles. E daí a própria senhorinha ali, a Yoon-ja, né, ajudando ali a mãe, né, até a dar a luz, ela que ajuda ali a nossa querida Jung-hee, né, que é a jogadora 222, que é a próxima que eu vou falar, que é a mãe do bebê que ganhou, a mãe do bebê winner, que ganhou o jogo, né. Então, ela também morreu ali no episódio do jogo que pula a corda lá em cima da plataforma, porque ela tinha torcido o pé. Então,
no jogo de esconde-esconde, né? Ela tinha torcido o pé. Que aquele jogo de esconde-esconde é um que tem as chaves lá, que eles tinham que achar os lugares, se esconder, e os outros matavam lá eles, né? Só lembrando que esse vídeo tem spoilers, tá, gente? Já contei a metade da história aqui, mas tudo bem, bom lembrar. E também lembrando pra você que não me segue nas outras redes sociais, me sigam lá, que às vezes saem conteúdos por lá também, antes de sair aqui no YouTube. Então se você me segue lá, às vezes você tem a chance de acompanhar algum vídeo primeiro pelas outras redes e depois sair aqui no YouTube. Então me sigam lá, que logo vai ser os cortes do podcast, né? Então, se você não me segue, me siga lá pra acompanhar os meus conteúdos por lá também, né? Minha vida pessoal e tudo mais. Tá, continuando. Tem a personagem da Seung New, gente, é muito difícil. Seung New, eu acho que é assim que se fala, que é a jogadora 044, que é a bruxa que morreu no jogo dos esconde-esconde também, que foi um dos primeiros ali. E eu gostei bastante dessa personagem, tanto lá na segunda temporada, ela é muito engraçada. E eu gostei muito dela, assim, ela é bem crazy. E eu achei que ela morreu cedo também. Eu acho que poderiam ter, igual a outra personagem que eu falei, ter estendido mais, deixado ela pra morrer um pouco mais pra frente. Que eu achei uma personagem interessante. E eu acho que eles mataram alguns personagens interessantes logo no começo, assim, da temporada. E eu achei que poderiam ter estendido um pouco mais, tudo bem? Talvez ali até o jogo que pula a corda, talvez eu acho que seria interessante, tudo bem? E o próximo personagem, que é o Min-Soo, o jogador 125, que é o grande covardão. Se chama o covardão, esse é o grande covardão, né? Que é aquele personagem que viu a amiga dele morrer lá na temporada passada, e ele não fez nada, né? Os carinha da droga lá mataram ela. E ele usa a droga dos caras nessa temporada, né? Tudo bem. E ele morre no último jogo. Gente, o que vocês acharam? Comenta ali se vocês gostaram dele ter morrido no último jogo. Porque, sei lá, eu não sei se ele é um personagem tão importante pra eles terem levado até o último episódio. Eu acho que personagens mais legais, na minha opinião, morreram antes dele. Tá? Mas é só minha opinião mesmo. Vocês concordam com isso? Comentem aí embaixo, quero saber. E tem um personagem que eu não achei o número dele, tá? Que é o personagem do velho, que é um senhor bem chato, que vocês sabem qual que é, eu não lembro o número que ele tava, que ele também vai até o último jogo. Só que assim, ele é um personagem chato, só que eu achei legal ele ter ido até o último jogo, porque realmente tem que ter alguém ali pra causar no rolê, sabe? Então mesmo que ele seja um personagem chato, eu acho que fez sentido eles terem levado ele até o último episódio, porque ele mata alguns outros personagens também, como a Hinju. Ah não, perdão, não é a Hinju que ele mata, é a bruxa, né? Que é a Sun Nyu, sei lá. Que é a personagem, o jogador 222, que ele é ele não é que ele mata, ele é o grande causador da morte dela, né? Mas eu achei interessante, assim, eu não gosto do personagem, mas ele é necessário pra história, entende? Então eu acho que fez sentido eles terem ido até o último jogo, tudo bem? E aqui meio que termina a parte do pessoal dos jogos, tá? Eu vou entrar agora na outra parte da história e eu já explico melhor essa questão, tá bom? E o jogador 456 eu vou falar só no final também, né? Porque ele é o principal, então eu já falo dele. Então, a gente vai pro personagem do detetive, que é o Jun-Hoo. O que eu achei do rolê do Jun-Hoo? Muito desnecessário nessa temporada. Não sei o que vocês acharam. Mas assim, desde a temporada 2, tava um negócio bem X, ele no barco. Gente, ele ficou a temporada inteira no barco com os carinha, com um intruso lá e tal. E meio que foi concluir essa questão nessa temporada. Mas eu achei muito tedioso esse rolê deles, tá? Só pra falar. Porque realmente ele não fez nada e no final no último episódio não adiantou em nada esse negócio dele ter ido pra lá e ele só chegou lá e viu os negócios, viu o irmão dele e meio que acabou nisso e enfim. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei bem tedioso, tá? Próximo personagem. O Noil.
Noil, acho que é assim que fala, que é aquela personagem da coelhinha, que, pasmem, mas eu nem lembrava dessa personagem. Quando eu assisti a terceira temporada, eu fiquei, gente, quem que é essa personagem? O que que tá acontecendo? Porque eu não entendi nada. Daí depois que eu fui lembrar que era aquela personagem da coelhinha, que apareceu pra menina lá e tal, na segunda temporada. Mas, enfim, ela ajudou a salvar aquele jogador, que era o pai da menininha que tava com câncer, e ele escapa do jogo, né? Ele escapa ali fugindo em um barco, e antes ele se infiltra como soldado. Então, assim, basicamente o que que rolou? Além do jogo, tinha uma história paralela, tá? Então, meio que estavam rolando duas histórias. Então, tinha a trama desse rolê aí da soldada coelhinha, que tava lá dentro, que ela foi convidada para ser soldada no jogo, e ela ajuda um dos jogadores, que é o pai da menininha com câncer, a fugir do jogo. Tá? Então, além do jogo, tava tendo essa história paralela, tá bom? Enfim, daí tem aquele personagem que é um chefe lá dos quadrados, que ele tá nessa história também, ali dessa trama da coelhinha, eu vou chamar ela assim, tá? Que eles meio que tretam ali, porque ela meio que chantageia ele pra poder ajudar o carinha a fugir, e ela também meio que é contra o jogo, tá? Então, assim, tem essa história paralela. O que que eu achei? Eu gostei dessa história paralela. Ela é desnecessária? Assim, não diria assim, desnecessária totalmente. É uma história paralela aos jogos, mas ela é uma história bem construída. Porque se você for pra analisar, desde a segunda temporada, ela tem um começo e uma conclusão boa. Ela, tipo assim, essa história vai interferir no rolê do jogo? Não. Mas ela é bem concluída. É aquela coisa, se eu tipo assim, se tirasse essa parte do jogo, da história, né, do Round 6, não interferiria no jogo, tá? Basicamente isso. Mas, enfim, é uma história paralela, né? Achei legal, foi bem construída ali, né? Teve uma narrativa interessante, mas é aquela coisa, a gente quer ver os jogos, tá ligado? Eles são os principais. Mas, ok, foi uma história ok, tá? Então agora falando do Hyun-sik, que ele foi aquele que descobriu o intruso lá no barco, né? Ele é um amigo do detetive, que também trouxeram agora ali nessa segunda temporada, ele descobrindo aquele intruso no barco que depois matou geral lá. E só sobreviveu mesmo ali o detetive. Enfim, outra parada X, porque, tipo, sinceramente, o rolê do barco lá eu achei a história paralela mais interessante do que o negócio do barco, tá? Desde a da segunda temporada, o personagem tava bem, assim... E outra que não levou em nada, então, sinceramente, não... Enfim, sei lá, comenta ali o que vocês acharam. Ah, tá. E na história da coelhinha também tem mais um detalhe. Eles trouxeram algumas coisas, como, por exemplo, a história do rolê dos órgãos, que, enfim, trouxeram de novo esse negócio dos caras que roubam os órgãos, e também o lance do carinha que fugiu lá, ele se infiltrar ali nos soldados. E isso eu achei muito interessante. Muito, muito, muito legal. E enriqueceu a história, tá? Próximo, então, o vilão irmão ali do detetive, que a gente não sabe o nome, que é aquele cara mascarado que, como posso dizer, ele recepciona os VIPs. Enfim, ele sobreviveu no final. Eles concluíram, né, esse jogo também. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso. E, enfim, eu acho que assim, depois o detetive chega lá, vê o irmão dele, né, porque eles são irmãos. Nada acontece, vida que segue, tá? Então, assim, eu acho que essa questão do detetive ali, do rolê do barco, foi bem, assim, quebra de expectativa, tá? E vamos falar ali do jogador Jin-hoon, que é o jogador 456, que é o grande destaque da série, né, como um todo. A gente acompanha ali no começo da temporada ele meio cabisbaixo, né, até porque eles perderam a treta da segunda temporada, e a gente tava com aquela expectativa de, meu Deus, o que vai rolar nessa temporada? Eles vão se rebelar? O que vai acontecer? Não acontece nada. Eles basicamente terminam o jogo. E um bebê ganha o jogo. Sim, um bebê ganha o jogo. Com a ajuda do jogador 456. Que é o filho da outra mulher lá que eu falei anteriormente.
que, enfim, ela dá a luz no jogo e o bebê ganha o jogo, tá? Basicamente isso. Enfim, ele é um grande herói, né? Porque ele luta ali bravamente pra poder salvar o baby. E é sobre isso, gente. Tchau. Brincadeira. É sobre isso, então, essa temporada. E basicamente assim, é como se ele tivesse conseguido achado um novo propósito, porque ele tava muito cabisbaixo pelo que rolou na temporada anterior da treta. Então, ok, ele achou esse propósito nessa temporada, salvou o bebê e no caso morreu, né, pra salvar o bebê. Tudo bem. E aquele final eu achei legal, né, aquela frase que eles falam que eles não são animais, né, ali pro entretenimento barato, né, tipo, pros outros verem ali eles se matando, que teve aquela frase lá, né, bem destacada ali no final da temporada, e que eles falam que somos humanos, né, não somos animais, e ele morre. Então assim, concluindo sobre a temporada, eu não, no final da temporada, eu fiquei me perguntando, tá, qual é o rolê desse negócio? Porque basicamente os jogos não acabaram, né, o Mascarado sobreviveu, ele foi lá pros States, né, o bebê ganhou o jogo, o bebê milionário, e ele foi lá pros States, e daí vemos lá a cena de uma mulher lá recrutando gente pro jogo nos States. Daí eu fiquei me perguntando, tá, que rolê é esse? Eu até pensei, eu falei, gente, que final confuso. Só que depois eu fiquei pensando assim, faz um pouco de sentido. Por quê? Se você parar pra pensar, enquanto tiver gente disposta a pagar dinheiro para ver os outros se matando, né, pra essa forma de entretenimento, os jogos não vão acabar. Porque no final você pensa assim, tá, os jogos vão acabar então, né, pelo menos na segunda temporada se fica com essa ideia de que, ok, então vai ter um fim essa parada. E não tem. Então, no final eu fiquei me questionando muito, porque, gente, o que tá acontecendo? E daí eu pensei, não, realmente faz sentido que os jogos não vão acabar. Se tiver gente disposta a assistir, assim como nós assistimos. Então, assim, né, faz sentido. E os VIPs, né, que pagam, no caso, o rolê. Que bancam os jogos, né, basicamente. Então, assim, resumidamente, eu gostei de algumas coisas na temporada, não gostei de outras, eu acho que eles poderiam ter trabalhado algumas coisas melhores. O que eu penso, assim, na segunda temporada eu acho que eles criaram uma expectativa no rolê da treta que teve, né, da revolta. Eu achei que ia ter um negócio, assim, deles acabando com o jogo, tá? Mas foi uma quebra de expectativa, realmente, porque os jogos não vão acabar. Basicamente isso. Então, sei lá, o que vocês acharam? Eu achei, tipo, foi um final ok, mas eu esperava que fosse uma coisa assim, ele se revoltando de novo, sabe? Algo assim. Mas foi um final mais metafórico, né? Naquele negócio de, nós somos humanos e tal. Mas, tipo assim, resolveu alguma coisa esse negócio? Não, porque os jogos vão continuar, então, assim, meio que ele morreu igual, basicamente, né? Se você for pra pensar. Mas, é isso. Vamos pra próxima série. Então, pessoal, eu assisti Olimpo, que é uma série da Netflix também, que vem falar, é uma série espanhola, que vem falar sobre atletas e esportes. Eu gostei bastante da série. Ela é uma série bem rápida, ela vem tratar de alguns assuntos polêmicos, como por exemplo o uso de doping. Então, a série vem se passar ali numa escola, né, de atletas. Então eu achei muito legal. E eles querem meio que se destacar ali pra conseguir, enfim, né, se tornar ali um grande atleta olímpico. E daí tem os recrutadores ali e tal, e os treinadores, então é bem interessante. A gente tem alguns personagens, como por exemplo a da Amaya, que elas fazem um esporte lá de nado sincronizado, que é um esporte bem legal. Então se você gosta de esporte, assim, tem curiosidade, é uma série bem interessante. Só que é uma série para pessoas um pouco, vamos dizer assim, maior de idade, né? Eu acho. Se você for menor de idade, eu acho que não é melhor não assistir. Mas enfim, a gente tem o personagem do Christian também, né? Que é o crush ali da Amaya, que ele joga rugby.
E a gente tem a Núria. A Núria, ela também faz parte ali do nado sincronizado. E a gente tem algumas tretas ali dela com a Maia. Elas meio que são amigas, mas elas ficam meio que competindo entre si pra ver quem que é a melhor ali no esporte delas, tá? A gente tem o Rock, que também é um garoto homossexual. Ele joga rugby e eles vão tratar em cima desse tema, né, dele, da orientação sexual dele ali no jogo do rugby, no esporte do rugby. E a gente tem a Zoe, que ela faz atletismo, né? Ela corre e tal, faz ali as paradas de atletismo, que também é muito legal, e a gente vai tratar ali do doping com ela e tal. Então eles vêm falar meio que basicamente dessas personagens, né, cada um em sua área, e eles se relacionando entre si e tal. A série ela é bem adolescente, assim, bem daquelas séries adolescentes da Netflix, e tem bastante, assim, pegação, romance, tretas, então é por isso que eu acho que seria para um público um pouco mais, né, 18 mais, vamos dizer assim. E, enfim, falaram que a série é um pouco parecida com Elite. Eu acho que, assim, em alguns pontos, sim, ela é mais parecida com Elite no sentido de, tipo, essa é uma série jovem e tal, aquela vibes. Mas eu acho que Elite é um outro rolê. Tipo assim, tirando o fato de ser em escola e tal, e ter adolescentes ali, eu acho que, tipo, Elite vem falar, tipo, de pessoas ricas ali, em escolas de luxo, enfim, tinha aquele negócio dos assassinatos e tal. E o Olimpo não, o Olimpo, tipo, não tem assassinato, não tem essa parada. E eu acho que, assim, a vibe é a mesma, mas as histórias são bem opostas, eu acho que é outra coisa. Mas assim, compararam as duas, né? Enfim, tudo bem. Mas a conclusão final seria, é uma série bacana, é uma série bem descontraída, são poucos episódios, então se você curte essa vibe, gosta de esportes, eu curto esportes, então eu gostei bastante. Enfim, tem umas tretinhas aí, vamos esperar a segunda temporada. Fica aí minha recomendação, Olimpo. E eu vou pedir também pra você se inscrever aqui no canal, vir fazer parte da turma, se tornar um mini Clay, que aqui eu sempre trago conteúdo de filmes, séries, reviews. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ver análise, recomendações, super indico você vir fazer parte da turma, se inscrever aí. E também se você está escutando o áudio, avalie o podcast, gente. Me ajuda bastante, faz com que o conteúdo chegue a mais pessoas. Então, me ajudem, por favor. Fico muito agradecido desde já. E bora pra próxima produção. Então a próxima série é Dead City, que veio ali com a sua segunda temporada, que é uma série derivada de The Walking Dead, um spin-off. Ela está disponível atualmente na Prime Video. E eu vou dar um contexto geral aqui, eu já tenho vídeo também aqui no canal sobre a primeira temporada. Então, essa temporada veio falar basicamente da treta ali que tava rolando em Nova York. Então a gente poderia destrinchar a série, né? Eu gosto de sempre separar em núcleos, né? Ali em dois núcleos, o da Meg e o do Negan. Vamos falar um pouquinho então sobre o núcleo da Meg. A Meg estava lá em Nova Babilônia. A Meg é interpretada pela Lauren Cohan, é uma atriz incrível, assim como o ator do Negan também, que eu já vou falar dele. E ela estava lá com seu filho, com o Herschel, já que eles se encontraram ali em New York. E nessa temporada eles trouxeram um ator muito legal, que foi o Keir Gilchrist, que é o mesmo ator do Sam, de Atypical, que eu já falei aqui no canal também. E eu gosto muito do ator, eu achei ele muito legal. Porém, aqui na série, eu achei ele um personagem meio, enfim, de escanteio. Mas o ator é muito legal, tá? Mas ele veio fazer o personagem do Benjamin, que, enfim, ele não agrega tanto a essa temporada. Mas, enfim, seria interessante mencionar ele aqui, tá bom? A gente tem a personagem da Lúcia, que também é outra personagem meio esquecida no churrasco, né? Podemos dizer assim. Que ela morre ali pelo zumbi. E ela era pra ser uma das fodonas ali da Nova Babilônia, que é a outra comunidade que é contra o grupo do croata, tá? Que eu já vou falar com vocês. Enfim, ela morre ali por um zumbi meio X. O que eu fiquei me questionando assim, gente, essa série ela é spin-off de uma outra. Então assim,
O apocalipse já acontece há muito tempo. Ou seja, as pessoas que sobreviveram até aqui, elas teriam que ser, tipo, muito fodas, tá? Vê se vocês concordam com o meu raciocínio. Porque, assim, o Herschel Jr., desde o momento que o Herschel nasceu, quando a Meg tava grávida, a treta já tava há um tempo. O Herschel tá com o quê? Ali na série parece que ele tem, sei lá, no mínimo uns 16 anos. 15, 16 anos. Ou seja, agora o apocalipse já dura esse tempo. E quando ele nasceu já tava acontecendo o apocalipse. Pelo menos ali há um tempo. Quando a Meg ficou grávida, ela descobriu que ela tava grávida, tava o quê? Na terceira temporada de The Walking Dead? Ou na segunda? Então o apocalipse já tava ali pelo menos há uns 2 anos, até ela dar à luz uns 3. Enfim, o apocalipse já tá, se não tá em 20 anos, tá beirando 20 anos. Ou seja, é muito tempo. O que dá a se entender? As pessoas que sobreviveram nas comunidades até aqui, era pra elas serem fodas. Pelo menos a grande maioria, tá? Era pra elas terem já uma noção das coisas, né? Então, assim, a personagem simplesmente morrer por mordida de zumbi. Enfim, tá? Comentem aí o que vocês acham. E eu acho meio, né? Sendo que ela era pra ser uma personagem foda, poderiam ter feito uma morte melhor. Mas, tudo bem. Só lembrando que essa temporada de Dead City saiu quase junto com o de The Last of Us, né? Aí a concorrência, né? Séries concorrendo, porque são séries apocalípticas. E vamos falar do outro núcleo, que foi o do Negan. Gente, eu achei ele o começo da temporada bem aquém, esse rolê da Nova Babilônia, mas tudo bem, eu gostei. Essa temporada eu gostei mais do final dela. Os 4 últimos episódios eu achei muito bons e os primeiros eu achei bem fracos, tá? O núcleo do Negan. A gente tem ali o Jeffrey Dean, que faz o Negan, que ele é incrível, o Dean Morgan, né? E ele fica lá na ilha com o Croata, que é na ilha de Manhattan, né? A gente já acompanhou um pouco na temporada anterior esse rolê deles lá. E eles... Teve ali no começo da temporada uns negócios muito enrolação, gente. Tipo, o negócio da nova Lucille. Cara, a gente assistiu The Walking Dead, pelo menos assim... quem gosta das séries derivadas tende a se entender que assistiu The Walking Dead. Se você não assistiu, tudo bem. Talvez, se você não assistiu, você pode passar um pano. Mas assim, o negócio da nova Lucille... Gostaram? Eu achei meio estranho. Porque, tipo assim, a Lucille tem todo o contexto, sabe? Tem todo um rolê, que era a mulher dele e tal, e todo aquele negócio que rolou em The Walking Dead. Pra dizer, tipo, ai, olha aqui, nigga, uma nova Lucille. Daí o Kurata fica, nigga. Tipo, ai, cara, é muito chato o personagem de Kurata. Mas, enfim. Daí eles trouxeram aquelas paradas do museu, né? Daquelas paradas históricas lá, porque eles estão em Manhattan, blá, blá, blá. E daí tem a Jeannie, que morreu. O lance da Jeannie ali com o Negan eu achei legal. Toda uma parte mais dramática, né? O negócio da nova Lucille lá, que dá choque, blá. A gente tem a personagem da Dama, também, que é a Lisa Emery, que é a grande vilã ali, a princípio, né, da história, junto com o Croata, naquele núcleo, tá? Teve o personagem ali do Brugel, que eles trouxeram, que eu achei um personagem meio fraco, que também era pra ser um dos vilões. Comenta ali o que vocês acharam. Eu achei meio X. Ele morreu também ali, depois. Enfim, os primeiros episódios, que teve a treta ali depois deles, né? Nos últimos episódios. Enfim, gente, eu achei, assim, teve o começo, igual eu falei, o começo da temporada foi bem ruimzinho. Só que ali, pelo episódio 5, começa a melhorar bastante. Por quê? Tiveram coisas interessantes. Como, por exemplo, cenas de ações do prédio da Meg com o Croata. Aquele episódio eu achei muito legal. Teve a cena da Meg tretando com o urso, que também veio aquele negócio lá daquele filme, também do DiCaprio lá, que eu esqueci o nome agora, na selva lá, enfim, aquelas vibes lá, lutando com o urso. Podia ser uma luta mais treta, assim? Poderia. Achei legal trazer um urso? Achei, porque, enfim, o mundo tá meio que, né, virando selva de novo, então fez sentido e o Herschel matou o urso. Cara, legal, achei bem interessante. A cena da Meg com o Kurata também eu achei muito bom. Eles subiram no prédio lá pra nada, porque depois ela viu, meu filho tá lá no outro rolê. Ou seja, eles subiram lá até nossa, sei lá quantos andares, até lá em cima, passaram uma ponte de vidro pra ela chegar lá em cima, pra nada, né? Porque daí o Kurata falou, eu queria
Ele falou que ia lembrar que era o lugar onde morava, sei lá, um negócio meio nada a ver. E daí ela falou, meu filho tá lá no outro lugar. Tipo assim, Nossa, gente, eles subiram, eles arriscaram a vida pra nada. Mas tudo bem. Enfim, seria isso. A Nova Babilônia chega lá na ilha, que deixa ali esse cliffhanger pra próxima temporada. O que eu achei da temporada como um todo, gente? Gostei de algumas coisas na última temporada. Comparando ali com a série do Dixon, essa série ainda é mais interessante, no meu ver. Porque eles explicam melhor as coisas, sabe? Eu acho que a do Dixon fica umas coisas meio jogadas no ar, assim, tá? Eu já tenho vídeos falando aqui das outras séries. Inclusive, o primeiro episódio de Moonport foi sobre a segunda temporada de Dixon. Então, se você não viu, pode acompanhar os vídeos. E tem o vídeo, né? E o áudio também, se você quiser, que tá no primeiro episódio falando de Dixon. Enfim, já tem vários vídeos sobre essas outras séries. Mas, igual eu falei, eu acho que no começo da temporada eles enrolaram um pouco. Só que tem menos episódios a temporada. Se eu não me engano, essa temporada teve mais episódios que a anterior. Eu acho que se eles tivessem compactado um pouco mais, talvez deixado ali no começo, ao invés de, 4 episódios, tivessem resumido em 2, cara, dava super pra ter feito isso, sabe? Pra não ficar tão maçante até chegar no grande veredito ali dos últimos episódios. Mas no final eu achei interessante. A dama lá com o Herschel agora e tal, aquela parada, Nova Babilônia chegando, então vai ter treta ali pra próxima temporada. Mas igual eu falei, a série de Dead City eu ainda gosto mais, acho que tem coisas mais legais do que a do Dixon. Não sei o que vai ser pra próxima temporada de Dixon, mas vamos aguardar. Comenta ali o que vocês acharam, vocês gostaram dessa temporada? Não gostaram? Comenta ali que eu quero saber. E vamos falar da última produção que eu assisti recentemente também, que é um dorama. Enfim, mais um dorama aqui pra vocês, que foi um dorama da Netflix chamado Se a Vida Te Der Tangerinas. Eu vou dar um contexto geral aqui do dorama. Basicamente tem aquela expressão, se a vida te der limões, faça uma limonada. Então, tem o mesmo sentido aqui esse dorama. Se a vida te der uma tangerina, o que você faz? Basicamente assim, o que você faz com a sua vida com as situações que acontecem? Seria esse contexto aí. O drama então vem contar a história, assim, uma trajetória, basicamente uma história de vida de um casal. Então a gente acompanha ele desde o começo, eles crianças, né, não sei, dá pra dizer adolescentes talvez, até o final da vida deles. Então é uma história bem realista, né, se você for parar pra analisar assim, o contexto. Pra mim, o começo do dorama, ele não foi tão interessante, tá? Só na metade ali do dorama pra frente, com a história da filha desse casal, que é a Yoon Minyon, que ela é bem estudiosa, e daí foi muito interessante assim acompanhar, e depois todas as tretas ali com o casamento dela. Então, antes, voltando um pouco no tempo, né, que durante os episódios vai passando ali os anos, né, a gente vê a história desse casal, deles se apaixonando, inclusive o personagem, né, do pai dela ali, que é o mesmo ator que fez o Teo no Mundo dos Casados, que é outro dorama que eu já trouxe aqui no canal também, que é o Park Hyun-jong, que aqui interpreta o pai, né, que é o Yoon Gyun-sik, que foi muito legal, assim. Eu gosto muito do ator, né, óbvio que ele jovem é um outro ator, mas igual eu falei, eu acho que o começo ali não me cativou tanto, tá? Eu acho que a temporada, assim, alguns episódios ficam um pouco morno, fica um pouco arrastado, mas quando chega a história deles mais velhos ali com a filha, tava me interessando mais, porque eu gostei mais dessa personagem da Yoon Jung-minyon. E até depois ali os romances dela, né? O primeiro amor dela não dando certo, né? Ela tendo que desistir, foi muito triste. Eu não chorei nesse dorama, mas realmente teve umas cenas bem tristes ali, principalmente dela tendo que recusar, né? O grande amor da vida dela por conta de questões familiares. Então, assim, muita treta nesse dorama. Só lembrando que esse casal também, eles perdem um filho, né, o irmão,
ali da Jung-Min-yeon. E isso também afeta muito a vida deles ali, principalmente no final do drama a gente acompanha um pouco disso, né? Eles indo lá no túmulo e tal. E afeta a vida da família inteira, assim, sabe? Realmente, né? É algo muito pesado se você for parar pra analisar. E assistindo esse drama, eu lembrei muito da questão de um filósofo, né? O Zygmunt Bauman, que vem falar de uma tese ali sobre os amores líquidos. E cara, eu pensei muito assim, óbvio que a cultura coreana é bem diferente da nossa, mas se você for para analisar, é muito isso. Porque o casal, né, esses da Hong Sun e do Yoon Jung Sik, eles meio que têm a história deles, né? É como se fosse a história, vamos dizer assim, dos nossos avós hoje em dia, que antigamente meio que parece que as pessoas ficavam mais tempo uma com as outras. Hoje mesmo, tipo, os idosos, né? Você pode ver gente que se conhece bem novinha e fica a vida inteira junto, sabe? E isso parou muito, assim, pra mim refletir sobre, cara, como hoje os relacionamentos não duram. Não duram. Então, sabe, quantos casais assim que você conhece que estão jovens, né, casais jovens que estão há muitos, sabe, muito tempo já juntos e tal. É muito pouco, sabe? Então me fez refletir sobre isso, sabe? Como hoje tudo tá tão líquido, sabe? Principalmente essa questão de amores e as pessoas estão muito mais desapegadas. E como gerações passadas, sabe, tem outro contexto, tendem a ficar muito mais tempo assim com casadas, né, juntas. E isso vem falar muito no dorama, né? Então me fez pensar, refletir sobre isso, né? É só pensar, por exemplo, nos nossos avós, assim, quantos anos, sabe? Eles estão muitos anos juntos. Então é algo muito interessante também. E a última personagem é a Hu Hae-sun, acho que é assim que fala, né? Que queria ser escritora ali, né? Que é a mãe, né? E ela se torna escritora no final ali da vida dela, né? Depois que o marido dela morre. Que a cena da morte ali do pai também foi bem triste. Que é o Yang Yosik. E foi bem triste, foi bem intenso, bem dramático, né? Ali a cena da morte dele. Comenta ali o que vocês acharam. Vocês choraram, gente, nesse dorama? Porque tem umas cenas bem, né? Eu não chorei porque meu coração é de pedra, né? Como alguns já sabem. E comenta ali se vocês choraram, o que vocês acharam. Mas realmente tem cenas bem tristes mesmo. Mas no final tudo acaba bem, gente. Como todo bom dorama. Enfim, se eu fosse resumir esse dorama, assim, altas tretas familiares, principalmente. Mas vale super a pena. É bem dramático, tem cenas bem tristes em alguns momentos, mas é um drama que você fica com o coração quentinho, sabe? Aconteceu isso comigo em outro drama também, que eu já falei aqui, que é o do My Demon, meu demônio favorito, que aconteceu meio que a mesma coisa, assim, eu demorei um pouco pra me interessar de fato pelo drama. Então teve que, assim, passar alguns episódios pra mim me instigar a assistir até o final, sabe? Então, se eu fosse comparar, eu compararia com esse outro drama que meio que aconteceu a mesma coisa, mas vale a pena, gente. Vale a pena, aguentem firme e assistam até o final. Se eu não me engano, são 16 episódios. Ele é um pouquinho mais longo, mas por mais que ele é um pouco longo, eu acho que faz sentido, sabe? Pra você entender o contexto da história e tal. Cara, e realmente é a história da vida deles. Então, assim, é desde a adolescência até o final da vida. Então é muita coisa. Realmente é muita coisa. E é muito interessante ver, assim, a forma como eles batalham, sabe? Pra criar os filhos, sabe? É muita treta, gente. É muita treta. E é aquela coisa, a expressão que eu falei no começo, assim. Se a vida te der limões, faça uma limonada. É literalmente isso, gente. Se a vida te der uma coisa, você tem que lutar por aquilo, sabe? Nem sempre vai ser fácil. Você vai passar por obstáculos sua vida inteira. Mas é muito de... Se a vida te der um obstáculo, o que você vai fazer depois daquele obstáculo, sabe? O que você vai fazer pra enfrentar aquele obstáculo? E o dorama vem falar disso, basicamente. E como isso afeta a vida das pessoas, das famílias. Então é muito interessante. Eu gostei bastante desse drama, gente. Então
super recomendo pra vocês. Mas vamos pra parte final deste episódio do Moonpod, que é a parte de estrelas. Então eu vou falar a última notícia, que eu falei que iam ter algumas novidades, então eu vou falar a última delas, que é o Instagram do Moonpod. Sim, agora tem um Instagram, o Moonpod, que é muu_npod. Eu vou estar deixando na descrição tanto do podcast vídeo quanto da parte de áudio, tá? Então vocês olhem ali embaixo, que a parte das estrelas eu não vou mais dar as notas. Quem vai dar nota é você. Sim, você que assiste o vídeo. Então me segue lá no Instagram, quer dizer, no Instagram do Moonpod, que antes de sair o episódio eu vou colocar nos stories lá para vocês avaliarem a produção. Então mesmo se você não assistiu, dá uma notinha lá, que depois eu trago aqui pro episódio para falar sobre a avaliação de vocês. Porque querendo ou não, eu já dou a minha opinião durante o episódio inteiro, então eu quero saber a opinião de vocês. E, enfim, esse episódio eu fiz esse procedimento, então fui lá no Stories, coloquei as produções e vocês deram as notas. Então, Round 6, a terceira temporada, ficou com 4 estrelas. Comenta ali o que vocês acharam, vocês concordam, quantas estrelas vocês dariam para essa temporada de Round 6. A série Olimpo também ficou com 4 estrelas, então vocês gostaram bastante dessa série, assim como eu. Então vocês avaliaram lá e ficou com 4 estrelas. Dead City, a série derivada de The Walking Dead, ficou com 3 estrelas. Eu super concordo com vocês, também eu deixaria com 3 estrelas porque realmente eu acho que eles poderiam ter feito algumas coisas melhores, trabalhado algumas coisas melhores ali, mas a série ainda é boa, então vocês avaliaram lá e aqui está a avaliação de vocês. E a última, o dorama, né, não é série, é dorama, que foi A Vida de Tangerinas, que ficou com 5 estrelas. Então vocês gostaram bastante também dessa série. E lembrando que vocês vão ter que seguir o perfil lá no Instagram para saber quais são as próximas séries que eu vou, ou filmes, né, ou produções que vão estar vindo no próximo episódio. Então não perde a chance, me segue lá, vocês vão ficar sabendo antes, né, o que vai ser trazido no próximo episódio. Então é uma super vantagem, além de vocês poderem dar a opinião de vocês também, falando lá qual seria a nota de vocês, se vocês assistiram ou não essas produções. E também vocês podem comentar, estou aberto a receber comentários de vocês sobre as séries, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês assistiram, não assistiram, recomendações também. Então não esquece de comentar aí, se inscrever no canal, avaliar o podcast. E foi isso, gente, mais um episódio bem longo. Logo sai aí os cortes das séries, então se você gosta de assistir os cortes apenas, logo mais sai aí no canal. E muito obrigado por ficar no vídeo até agora, ou no áudio, né, enfim. Muito obrigado, eu agradeço bastante. E até uma próxima, né, gente? Se despedir agora. E espero vocês no próximo episódio de Moonpod. Tchau!